esse é o primeiro mini curso, né, do Labiel de 2023, e ele é de refinamento por difratometria de raio-x, mas na verdade de softwares, né, para esse refinamento. E o nome ele é bem complexo assim, mas vocês vão ver que é basicamente de ciência dos materiais e os programas que a gente usa para verificar gráficos de plotação e também o cristal dos materiais. Então é uma coisa que vocês vão gostar com o passar do tempo. E ele é bem importante no mercado de trabalho também. Interessante também. Então, o Labiel, que é o sistema que oferece para os alunos capacitações de dispositivos e projetos, que são programas livres, ou seja, qualquer um pode ter acesso, e eles são bem utilizados no meio profissional, e ele também desenvolve bastante o engenheiro na formação e depois da formação. Então, é uma coisa que vocês vão levar para fora da faculdade. Então, é bem importante, e então divulguem o Labiel, não só esse ano, que tem vários minicursos, mas também nos próximos anos. E também participem do minicurso, é uma experiência bem diferente. Você aprende muito e você também aprende a lidar com as outras pessoas. E você meio que vive a vida de um professor. É bem interessante. Bom, e esse Labiel você faz a partir do programa PUB, que é o Programa Unificado de Bolsas, e ele é um apoio à permanência estudantil na USP e tem como objetivo engajar os alunos nas atividades aqui da EL, né, na verdade, da universidade toda, como um projeto de investigação científica e projetos associados a isso. Mas todos eles são, como posso falar, para o apoio à permanência aqui, mas com ele você acaba aprendendo várias coisas, tanto como laboratório, partes teóricas, equipamentos, outras coisas sem ser técnica, como responsabilidade, programação. Então, contribui muito com a formação acadêmica e profissional do aluno em si. E eu vou falar um pouquinho mais de mim. Eu sou a Bruna Lopes Leoski, meu nome inteiro, né? E eu sou de Santo André, São Paulo. É do Grande ABC, é bem perto da Zona Norte. E minha formação eu fiz técnico em Química no colegial. E foi por isso que eu decidi ser engenheira. Na verdade, tem uma história bem complexa. Eu queria ser engenheira química e acabei fazendo uma iniciação científica na UFBC. E lá eu conheci, na verdade, a engenharia de materiais e decidi prestar ela. Daí eu passei aqui na EL. E eu estou no 3º ano de engenharia de materiais aqui. E tenho como hobby esportes, ver filmes e séries. Na verdade, é bem variado. Às vezes eu gosto só de sair e ficar com as meninas da minha casa. E aí eu deixei também meus contatos, né? O meu telefone, meu e-mail USP, para caso vocês quiserem me contatar assim diretamente. Mas vocês vão ver que eu criei o Classroom para deixar as atividades que vão ser feitas. E também tem o e-mail do Labiel e o meu pessoal. E outra coisa que eu vou falar posteriormente, do grupo de WhatsApp. E daí fica um contato mais direto com vocês. E fica bem mais fácil de conversar. E se alguém tiver com alguma dúvida, responder na hora. Bem melhor que o e-mail USP, porque tem gente que não abre o e-mail USP e não vê. Daí mensagens rápidas pode ser pelo WhatsApp e coisas mais importantes pelo e-mail. E aí, que eu estava falando, os meios de comunicação e recursos didáticos. O Classroom, que vai ser onde vai ser ministrado as atividades e os documentos principais. Então, no final de cada aula, eu vou liberar lá a atividade e os slides que eu ministrei no dia. Então, é só vocês entrarem lá na sala que eu criei e responder as coisas que estão lá. E eu também deixo vários avisos principais lá, tipo link de aula e o link do WhatsApp. E aí também tá o WhatsApp e o e-mail, né, que é para informações e dúvidas gerais. E eu peço, por favor, que vocês entrem no grupo de WhatsApp, que eu vou colocar o link no Classroom. No final da aula vocês vão poder ver. E também o Meet e o Forms, né, que o Forms vai ser as atividades, que vai estar no Classroom, e o Meet, que é para onde a gente vai conversar aqui e ter as aulas e tutorias. E o certificado. O Label, ele proporciona certificados no final de cada minicurso que você participa. E o que é majoritariamente necessário é a presença. Então, você precisa de 70%
de uma presença de 70%, que vai ser contabilizada via Meet, e também tem as atividades no final de cada aula, que deverão ser entregues pelo Forms, que está localizado no Classroom. E, bom, nas atividades, vocês vão ver quando vocês abrirem a de hoje, que tem pontuações. Mas as pontuações, elas servem mais para você ver a quantidade que você acertou e errou. Mas o que precisa, essencialmente, para você obter o certificado é a presença em sala e a entrega das atividades, que conta como participação. E esse certificado ele vai ser entregue após a finalização do curso, e vai ser um para cada um, e nós vamos marcar uma última aula presencial para a entrega deles. E é isso, participem, por favor, estejam presentes e enviem as atividades, e vocês vão conseguir o certificado. E o cronograma. Então, essa primeira aula, que é a aula introdutória, e a aula 1, que é introdução ao raio-x. Eu vou, ao terminar de apresentar aqui o Label, me apresentar, falar do cronograma para vocês, eu vou falar um pouco do que são os raio-x, que é basicamente a introdução do nosso minicurso, e é na data de hoje, e vai ter a atividade 1. Daí, assim, por conseguinte, segue nos outros dias. No dia 29, eu vou falar um pouco de cristalografia, vai ter uma atividade. Daí, na sexta-feira, vai ter introdução à difratometria de raio-x, que eu vou falar um pouco mais do aparelho. Sem falar que nós vamos ter a visita técnica. E eu deixei a data combinar. Por quê? Porque eu vou soltar um Forms na semana do saco cheio para ver que horário fica melhor para vocês ter a visita técnica no difratômetro aqui no Demar. Porque como a gente acaba tendo horário bem variado, eu não sei se fica melhor para vocês no período do almoço ou na última aula, além do dia da semana, que pode ser entre segunda e quarta da semana seguinte do saco cheio. Mas, enfim, eu vou liberar um Forms referente a isso. E essa visita técnica ela é bem interessante, porque vocês vão poder ver o aparelho em si, e eu acho que a maioria das pessoas nunca viu, nem mexeu nele de perto, porque principalmente fica aqui no Campus 2 e pouca gente tem acesso, e porque não são todos os cursos que viabilizam isso ou ensinam essa matéria. E depois da visita da técnica, entram as partes que eu vou falar dos softwares, que é como o AlphaPlot, o Ogin, o PowderCell, o Maude e o Vesta, que são basicamente os softwares de plotar os dados que eu obtenho ao realizar essa difratometria no difratograma, e com eles eu também posso obter uma imagem ilustrativa das células e os gráficos. E essa é a essência do minicurso, que é o que eu quero ensinar para vocês. A visita técnica. Falando mais especificamente da visita técnica, ela vai ser realizada no Demar, que é aqui a área 2, né, da EEL, e é no laboratório de difratometria de raio-x. E os dias e horas vão ser combinados. E como o laboratório ele não é muito grande, eu vou ter que dividir a turma em 2 grupos e marcar 2 dias com os horários respectivos para levar a turma para cá, que é para as pessoas conseguirem, ver o aparelho direito, que é o intuito do minicurso, você ter um contato mais próximo com o aparato. E eu deixei uma imagem dele aí, ele é basicamente assim, vocês vão ver que ele é um aparelho não muito grande, mas ele é bem bonito, e vocês vão ver que ele serve para bastante coisa. E é isso, vamos combinar posteriormente a visita. E as atividades. Bom, eu vou liberar as atividades no final de cada aula. Então, nisso que eu abri, eu liberar a atividade para vocês responderem, vocês vão ter um tempo de 24 horas para enviar elas de volta para eu dar a avaliação final. Então, quando esse tempo se esgotar, vocês não vão mais conseguir vocês não vão mais conseguir abrir o link do formulário, porque ele vai ser encerrado. Mas é o que eu falei. A atividade, ela vem com pontuação para vocês saberem o que vocês acertaram e erraram e terem uma noção de como seria se fosse uma prova, assim, da faculdade. Mas o que realmente conta é a participação e a presença em sala de aula. Então, vocês fiquem tranquilos que o intuito aqui do minicurso é vocês
terem um ensinamento e também aprenderem a prática da matéria em si. A gente não é como se fosse aqui na faculdade, que nas atividades é cobrado um assunto meio que decorado. O intuito daqui é que vocês aprendam realmente e levem isso para o mercado de trabalho quando vocês saírem da faculdade. Bom, até aqui, alguém tem alguma dúvida da apresentação do Label? Tem mais alguma dúvida sobre o Label em si, sobre como funcionam os minicursos ou sobre mim? Alguém? Não? Então eu vou partir para a aula 1, tá bom? Todo mundo tá vendo? Estamos sim. Sim. Obrigada. Sim. Então, começando a aula 1. A aula 1 é a introdução aos raios-x. Então, os tópicos da aula de hoje são como foram descobertos os raios-x, como eles são produzidos, o que são os raios-x, a aplicação deles e a lei de Bragg, que exemplifica, o funcionamento deles e como que o difratograma em si funciona a partir do raio-x e o cálculo teórico dele. Mas vocês vão ver que é bem a introdução a isso. Então, a descoberta dos raios-x. Então, o raio-x ele foi descoberto em 1895 por Roentgen e foi durante uma série de experimentos com raios catódicos e foi a partir do tubo de Crookes. E o que é esse tubo de Crookes? É um tubo de vidro que demonstra a geração dessa luminosidade através da aceleração de elétrons. Então, como que ele fez essa aceleração de elétrons? Tinha um filamento dentro desse tubo e ele era de tungstênio, então ele aquecia esse tubo acelerava, esse aquecimento do tubo gerava uma aceleração de elétrons e produzia luminosidade a partir disso. E esse filamento era o cátodo, e esses elétrons diretos no cátodo, eles batiam na parede do tubo, que era o ânodo, e produzia esse raio-x. E então, nisso que ele percebeu que gerava esses raios a partir era uma sala escura, e como ele aquecia, gerava uma luminosidade, ele decidiu colocar como se fosse um pedaço de uma folha de papel e a mão dele atrás. E daí ele viu que dava para ver a parte interna da mão, como os ossos, e se tivesse de anel ia aparecer um anel também, porque é um raio-x, ele ultrapassa várias partes. E foi assim que ele descobriu. E tinha a mulher dele para auxiliar na época. E é claro que na época eles não sabiam que os raios-x são perigosos, então acabou que eles faleceram, né? Mas eles descobriram os raios-x. Então, eles entraram para a história. E é por isso que hoje em dia todo mundo toma o maior cuidado para realizar e mexer com os raios-x. Por exemplo, quando a gente vai no hospital e a gente precisa, utilizar o raio-x para ver algum osso quebrado ou coisa do tipo, é tudo uma sala fechada, utiliza como se fosse uma caixa de chumbo para bloquear esse raio, e daí o instrutor de lá, ele só abre rapidamente e fecha só para tirar uma foto da parte do corpo humano. Então, é perigoso, mas hoje em dia nós já temos o conhecimento disso. Então, é utilizado não só aqui na engenharia, mas também na medicina, em várias outras áreas. Deixa eu cortar isso aqui que tá aí. E a descoberta dos raios-x. O que são ele em si? Os raios-x são ondas eletromagnéticas e tem uma frequência além do ultravioleta, mais ou menos entre 10 a menos 11 e 10 a menos 8 metros, ou seja, eles são muito pequenos. E eles são ondas transversais, ou seja, a direção de propagação ela é perpendicular. E eles têm capacidade de penetrar em diversos organismos vivos. Como eu disse, eles são utilizados na medicina, então atravessam tecidos, metais, entre outros.
Eu esqueci de completar que a direção de propagação é perpendicular à do campo elétrico e magnético, à do campo magnético. Então, aqui a gente tem uma imagem que demonstra certinho a onda de propagação transversal. E, basicamente, é isso da teoria em si do que é um raio-x. É uma onda eletromagnética que ela é ionizante e ela é ultravioleta. Ou seja, ela penetra vários organismos vivos. Bom, até aí eu acho que a maioria das pessoas já tinha conhecimento. Só que tem dois tipos de raio-x. O primeiro, é o raio-x característico, que é a geração de raio-x por transição eletrônica. Como que eu aprendi isso? O raio-x característico, ele é característico de cada material, ele é característico do átomo. Ou seja, como que vai ocorrer essa transição eletrônica? Vai ocorrer pelo salto quântico. Ou seja, um elétron de uma camada mais externa, ele vai passar e vai arrancar um elétron, basicamente, de uma camada interna. E esse elétron que saiu, ele vai formar uma vacância. O que é uma vacância? É como se fosse... vou falar mais chulamente para vocês entenderem. É como se fosse um buraquinhozinho menor que um poro, com o tamanho de, literalmente, um elétron, e daí vai formar essa vacância, a saída dele. E outro elétron de uma camada mais externa vai preencher essa vacância, esse buraquinho. E depois ele vai voltar para o seu estado natural e vai sair desse buraquinho, que é a vacância. E essa ação de formar a vacância, entrar um elétron e ele sair por saltos quânticos, vai liberar o raio-x. Então, esse raio-x ele é característico do átomo. Todo átomo faz isso. Então, não sei se dá para ver aqui na imagem. Dá certinho, essa bolinha branca é a vacância que formou pela saída do elétron no átomo. Então, entrou um elétron de uma camada mais externa, preencheu a vacância e depois saiu para a camada mais externa, né, que é o seu estado natural. E isso liberou o X-ray, que é o raio-x. E o segundo tipo de raio-x é o contínuo. O contínuo é o do tubo de Crookes, que é uma perda de energia cinética por frenamento. A palavra frenamento, ela lembra meio que um freio de carro, ou seja, quando você freia um carro, você desacelera ele. Então, é basicamente assim que funciona o raio-x contínuo. Ela é pela desaceleração do elétron quando ele entra em contato com o núcleo do átomo do ánodo. Por exemplo, lembra lá no tubo de Crookes que os elétrons eram agitados pelo calor no filamento de tungstênio? O filamento de tungstênio é o cátodo. E depois esses elétrons, eles vão em direção ao ânodo, e nesse ânodo, eles são desacelerados no núcleo do átomo que está no ânodo. Então, vamos ver aí na imagem. Esse elétron incidente com energia E1, ele saiu do cátodo, que é o filamento de tungstênio. Ele passou perto do núcleo, gerou esse fóton de raio-x, desacelerou e saiu de lá com um segundo tipo de energia. E é por isso que esse raio-x ele é contínuo e ele perde, na verdade, energia cinética por frenamento. Então, resumindo, são dois tipos de raio-x. O característico, que é pelo preenchimento de vacância de elétron e saída de elétron, e o raio-x contínuo, que é pela desaceleração do elétron quando ele incide no átomo do ânodo. Vai ter uma imagem, eu acho, agora. Eu vou pular aquele slide e já eu volto, só para vocês terem uma noção. Esse aqui é como se fosse, é uma lâmpada, mas é basicamente o funcionamento do tubo de Crookes. Então, temos aqui o filamento de tungstênio, que é o cátodo, e ele vai aquecer. Tá vendo que tem setas em direção a essa camadinha mais vermelha? Que é o ânodo. Pode ser de molibdênio, pode ser de cobre, pode ser de vários tipos. Então, o elétron ele vai para o ânodo, vai desacelerar, o elétron lá vai desacelerar, vai perder energia cinética por frenamento e vai liberar o raio-x. E esses raios-x eles vão sair na janela de berílio. Então, e tudo isso está funcionando no vácuo. Então, essa imagem demonstra bem o desenvolvimento
do raio-x contínuo. E nessa própria lâmpada não tem só o raio-x contínuo, também tem um característico, porque o característico tem, literalmente, todos os átomos de todos os materiais, porque, como eu disse, ele é característico de tudo. Voltando. Aqui eu falo, basicamente, que os elétrons são gerados no filamento de tungstênio por um efeito termiônico, que nem a gente viu ali, que é o cátodo, e eles são desacelerados no sentido do ânodo, por uma grande diferença de potencial. Ou seja, eles estão muito aquecidos no cátodo, eles vão para o ânodo, que não está aquecido, eles vão desacelerar, vai formar o raio-x contínuo e vai sair pela janela de berilho. Então, os raios-x que são gerados saem do tubo pelas janelas e filtram o espectro contínuo, que deixa passar apenas o espectro característico de raio-x. Por quê? Porque, diferente do espectro contínuo, o espectro característico ele tem um lambda, que é o comprimento de onda, definido. E fica mais fácil para depois calcular a lei de Bragg, que a gente vai ver no final da aula. Bom, e nós temos 2 tipos de raio-x, mas em cada raio-x nós temos 2 tipos de radiação, que é a radiação não ionizante, que ela não tem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo, ou seja, como que um átomo que tem uma radiação não ionizante vai arrancar o elétron de outro e vai formar um raio-x característico? Não vai, porque ele não vai ter força para arrancar esse elétron e formar a vacância. Então, isso é uma radiação não ionizante, não vai ter a energia o suficiente para arrancar esse elétron de uma camada mais externa, muito menos de uma interna, de um átomo. Como, por exemplo, ultravioleta, infravermelho, radiofrequência, o micro-ondas, que é uma onda mais conhecida, bom, luz visível, que com certeza é mais conhecida. E também tem a radiação que é ionizante, ou seja, ela é o contrário da não ionizante. É uma radiação que tem energia o suficiente para arrancar os elétrons de um átomo. Como, por exemplo, os próprios raios-x, que é o que a gente estava vendo. Então, ele tem essa energia suficiente para arrancar um elétron, formar uma vacância ou causar a desaceleração de um átomo, a desaceleração de um elétron em um átomo no ânodo. Então, todos os raios-x são ionizantes e os não ionizantes são os mais básicos do dia a dia, que o infravermelho, por exemplo, que nos celulares da Xiaomi tem, e o micro-ondas, que a gente está acostumada, e as ondas eletromagnéticas, que é da radiação ionizante, são as mais que não estão no nosso cotidiano, que são as raios-x. E é isso, são os 2 tipos que temos de radiação. Aqui tem uma imagem que ilustra bastante a diferença entre as radiações não ionizantes e as ionizantes. Dá para ver como o comprimento de onda das não ionizantes são bem mais compridos que as da ionizante? Dá para ver que a frequência também é bem diferente. Então, nos edifícios, dá para ver que é radiação, obviamente, não ionizante. E daí tem nos humanos, nas borboletas, que são seres vivos também. Na verdade, isso é basicamente uma escala aproximada do comprimento de onda. Dá para ver como no rádio o comprimento de onda ele é gigante e daí vai no núcleo atômico, ele é pequenininho, pequenininho. Então é por isso que nós não temos no nosso cotidiano as radiações ionizantes, que é aquela que tem a energia suficiente para arrancar o elétron de outro átomo. Então, resumindo, no nosso cotidiano só temos radiações não ionizantes. Temos que tomar cuidado com as radiações ionizantes, e é por isso que na medicina tomamos muito cuidado com isso, e principalmente aqui nos laboratórios também. Olha, em um núcleo atômico, é 10 elevado a 20 avos, uma radiação ionizante, é muita frequência. Muito. Então, essa imagem ela é bem boa, dá para comparar os diversos tipos de radiação e comparação aproximada de escala. E aqui, uma imagem que exemplifica o poder de penetração dos raios-x. É uma imagem bem boa também. Dá para ver que uma partícula beta, ela só atravessa uma camada até o ser humano. Ou seja, ela não atravessa como se fossem os ossos,
Não dá para tirar como se fosse uma foto da nossa estrutura óssea. Os raios-x, eles atravessam placas finas, o ser humano e o chumbo. Agora, quando você muda o material e aumenta a espessura, o raio-x já não passa. O raio gama, ele passa um pouco mais que o raio-x, porque ele tem a frequência ainda maior. E agora as partículas de nêutron, que já é bem mais difícil de controlar, ainda está em estudo, já atravessa partícula parede fina, ser humano, parede média, chumbo, grandes espessuras. Então, isso é uma imagem muito boa também, que exemplifica o poder da penetração dos tipos de raios e partículas. E agora, a difração de raio-x, que é o que a gente vai estudar ao longo dos dias nas nossas aulas, que é basicamente um fenômeno que é a interação da radiação eletromagnética com os elétrons do átomo. Então, eu vou ler aí para vocês entenderem melhor a definição. É um espalhamento coerente resultante da interação entre as ondas de radiação eletromagnética, que são os raios-x, que a gente viu, com os elétrons do átomo de um determinado material. Ou seja, você tem um determinado material, você não sabe que material é esse. Você vai colocar ele no difratômetro, vai realizar uma difração de raio-x, e daí isso vai gerar ondas eletromagnéticas, o aparelho vai gerar essa radiação eletromagnética, vai penetrar no material, vai reagir com os elétrons do átomo, e daí a gente vai ter realizado a difração de raio-x. Mas para acontecer a difração, tem que ter o espalhamento dos elétrons coerente e uma interferência construtiva. Ou seja, os elétrons eles têm que estar na mesma direção, ou seja, uma direção coerente, e a interferência que está aqui do lado, uma imagem exemplificando, temos dois tipos, interferência construtiva e interferência destrutiva. A construtiva é quando as ondas elas seguem o mesmo caminho da mesma forma, ou seja, vale com vale, comprimento de ondas parecidos, ó, subiu, a de baixo subiu também, desceu, a de baixo desceu, falando assim de forma mais chula. Isso é construtiva, elas seguem o caminho juntas. A destrutiva, dá para ver que o vale já dá com o pico de outra onda, então vai chegar uma hora que elas vão colidir, e não vai dar uma análise boa quando a gente colocar no software. Na verdade, eu acho que nem forma uma análise, porque não faz a difração. Então, para ocorrer a difração, que é essa interação entre a radiação eletromagnética, que é o raio-x, com os elétrons do átomo, precisa ter um espalhamento coerente dos elétrons do átomo e uma interferência construtiva dessa radiação. E a partir disso que nós vamos trabalhar nos softwares. Bom, e o que é a DRX, que é a difração de raio-x, em inglês XRD? Ela é uma técnica muito importante no meio laboratorial, que ela revela informações das estruturas dos materiais, como composição química, estrutura do cristal, tamanho, orientação, espessura da camada é muito importante também. Ou seja, é o que eu falei antes, você vai ter o seu material. Às vezes, você pode saber material, mas pode ter impureza, pode ter mais de uma fase, que eu vou explicar depois em cristalografia para vocês o que é. Ou seja, pode ter uma mistura de materiais, assim, um pedacinho, bom, de preferência pó, mas vocês também vão ver isso depois. E a partir dessa difração de raio-x, vocês vão ter informações como a estrutura, a composição, o tamanho, vocês vão conseguir também fazer uma figura ilustrativa do átomo. Então, é uma parte bem importante, não só para a ciência dos materiais, mas todo mundo que tiver a curiosidade e quiser estudar sobre, é uma matéria bem importante. Então, aí temos exemplificando, aí a pessoa tinha um cubinho, daí analisou esse cubinho, viu o retículo cristalino, a partir do retículo, viu a célula unitária, a molécula e os átomos. Então, dá para fazer toda essa análise. E a lei de Bragg, que é a lei que eu tinha falado no começo da aula, que ela basicamente explica toda essa difração, todo esse poder que o raio-x tem nos materiais para análise. Então, a lei de Bragg está associada ao espalhamento de ondas quando elas incidem em um cristal. Ou seja,
Lembra lá quando eu falei como ocorre a difração? Que é quando uma onda eletromagnética, que é o raio-x, incide no material e interage com os elétrons dos átomos. Então, essa imagem exemplifica bem, ó. Tá vindo uma onda, ela incide no plano, essa onda tem um ângulo θ, e daí ela me reflete. Ou seja, tem dois ângulos θ, então a gente conta como 2 θ. Então, resumindo, a lei de Bragg, ela fornece uma explicação para os efeitos difrativos na interação. Ou seja, é ela que coloca no papel, em cálculo, toda essa parte teórica que a gente viu. E para isso a gente tem uma fórmula, que é a fórmula da lei de Bragg, que é n lambda 2d seno de θ. Ou seja, o n é o número de ondas que foram incididas, lambda é o comprimento dessa onda, 2, porque nós temos dois ângulos θ, um na incidência e um na reflexão. D, que é a distância interplanar, ou seja, vocês vão ver que em todo o retículo cristalino, a gente tem uma distância específica entre os átomos das camadas. E D é essa distância interplanar. E o seno do θ, que é o ângulo de incidência e reflexão. Então, é a partir dessa lei que a gente calcula toda a difração que a gente viu e vai aprender mais. É bem importante essa lei e dá para calcular bastante coisa com ela. Então, resumindo, tudo que nós vimos nessa aula 1. Bom, o que são raios-x? Raios-x são radiações eletromagnéticas que penetram em diversos tipos de tecido de maior e menor densidade, que nem a gente viu naquela imagem, né, que é o poder de penetração dos raios-x. E nós temos dois tipos de raio-x, que eles podem ser contínuos ou característicos. Os contínuos, eles são gerados a partir da desaceleração do elétron no núcleo do átomo do ânodo, como em um tubo de Crookes, ou em uma lâmpada normal. E os característicos, que são característicos do átomo de cada material, ou seja, é pela formação de vacâncias em um salto quântico de um elétron, ou seja, pelo preenchimento de um elétron de uma camada mais externa na vacância e liberação desse elétron depois, gera esse raio-x. E temos, como os raios-x, a difração desses raios-x, que é o espalhamento, um espalhamento coerente do raio-x quando ele entra em contato com o elétron do material. E temos dois tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante. A ionizante é aquela que tem energia o suficiente para arrancar um elétron de uma camada mais externa do material, que são os raios-x que nós estamos estudando. E as não ionizantes, que elas não têm esse poder de arrancar os elétrons de outro material, que são as radiações mais comuns do cotidiano, como, por exemplo, micro-ondas, entre outros. E temos o que é importante para o nosso mini-curso, a DRX, que é a difratometria de raio-x, que é a técnica laboratorial que vai revelar a informação da estrutura dos materiais a partir do raio-x, que é muito importante aqui na ciência dos materiais, para o meu curso, que é Engenharia dos Materiais, e para outros vários cursos. E a lei de Bragg, que nós calculamos tudo isso em uma fórmula só, que é a explicação para os efeitos difrativos que nós vamos estudar, que é o comprimento de onda vezes o número de onda, que é igual a 2, que são dois ângulos θ, que é o de incidência e de reflexão, a distância interplanar, em distância entre os átomos do plano, e o seno do θ, que é o ângulo de incidência. Então, vocês vão ver que toda aula teórica vai ter essa revisãozinha que fica mais fácil para recapitular tudo no final da aula. E na aula seguinte, eu vou recapitular tudo de novo, esse resuminho no começo da aula, só para vocês relembrarem o que a gente viu hoje. Bom, e os assuntos que eu vou abordar na próxima aula é cristalografia, é a essência da ciência dos materiais. Cristalografia, redes espaciais, célula unitária, redes bravais, estruturas, índices de Miller, tipos de plano e o importantíssimo fases de um material. Então, gente, vocês têm alguma dúvida?
Se eu falei muito rápido, vocês podem dar feedbacks também, que nós temos ainda várias outras aulas. Se vocês tiverem dúvida da matéria, vocês podem perguntar agora também. Alguém quer saber alguma coisa? Tá tudo certo. Tudo certo? Tá bom. Então, eu vou deixar o link do WhatsApp no Classroom agora. E eu também já vou colocar no Classroom a nossa primeira atividade, que vocês têm 24 horas para enviar. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mande. Não guarde para si. Eu sou bem boa. Se vocês quiserem me chamar na faculdade também, eu respondo. E é isso. Por favor, façam uma atividade e entrem no grupo do WhatsApp.